Curso de ChatGPT, aula 14. Pessoal aí da informática raiz vai gostar muito dessa aula. Nós vamos fazer um clone da calculadora HP12C. Vamos ver se o ChatGPT dá conta de fazer ela com aquela perfeição. Primeira parte, puxar o saco do ChatGPT. Sendo você um hábil programador web exímio em HTML5 com JavaScript, com 20 anos de experiência em produtos excelentes e que utilizou a calculadora HP12C, joia dos contadores e securitários, vou lhe pedir um produto de qualidade. Exímio quer dizer muito bom e securitários são os profissionais que mexem com seguros. Era a máquina preferida deles. Então, vamos ao enunciado. Quero que você me construa uma página HTML com código JavaScript que seja uma imitação perfeita da calculadora HP12C. A interface deve ter a mesma disposição de teclas, sem precisar de efeitos visuais 3D, senão ele poderia exagerar nos estilos. Coloque o visor de alimentação e resultados e um algo a mais. Um display que mostra os 6 elementos da pilha operacional. A calculadora real não tem isso, mas eu quero mais. Sendo possível, use as mesmas cores das teclas e letras da calculadora original. E frisando, ela deve funcionar, porque senão ele constrói só a interface e não coloca a funcionalidade. Ou seja, eu quero ter experiência real de um usuário dessa calculadora. Decida se vai colocar a parte de programação dessa calculadora nesta primeira versão. Aquela parte dela de abrir programa e você poder armazenar os comandos, pois não quero que o código fique muito grande. E eu quero analisar. Códigos pequenos são melhores para se analisar uma listagem. Aqui está a listagem que ele deu. Não está muito grande. Ele está com 164 linhas. E leve em conta que está misturando HTML, estilos e o código JavaScript também. Tudo aí para vocês, vou deixar o fonte dessa primeira etapa para vocês. Vai ter um outro fonte, sabe por quê? O bichinho é muito safado. Ó, ele fala, aqui está a primeira versão funcional da calculadora HP12C, HTML5 e JavaScript. Ela emula a disposição básica das teclas, implementa funções fundamentais de pilha, RPN, lógica polonesa inversa, tem um visor com os últimos 6 elementos da pilha, utiliza cores semelhantes às teclas da HP12C real, não possui efeitos visuais 3D conforme solicitado. O que é que está incluído? Teclas numéricas, tecla Enter, operações básicas, funções extras, exponencial, limpeza e a pilha operacional visível. O que não está incluído ainda, modo de programação linha por linha, funções financeiras e a manipulação de registradores, estatísticas, data e tempo. Aí ele fala, ó, se você quiser, posso adicionar gradualmente cada bloco funcional, mantendo o código limpo e modular. Deseja seguir com isso? Então, eu já salvei esse código com um underline 1 e executo. Escreva aqui, ó, HP12C underline 1. Vou executar aqui no Edge. Olha aqui a calculadora. Vamos ver se o estilo dele... suporta responsivo. Então, vamos lá. 9, Enter. 8, Enter. Então, os dois na pilha. Então, a multiplicação vai provocar o produtório dos dois, e vai reduzir a pilha. Aí eu posso depois dar um Enter nesse mesmo valor e um outro 72 aqui, e aí eu multiplico um pelo outro, tá certo? Ou poderia somar e tal. Posso fazer a raiz quadrada, ó, é 72, porque eu multipliquei um pelo outro. Então, temos aí as principais funções. Então, vocês viram, ele fez com perfeição. Então, eu posso prosseguir pedindo o resto que ele está se dispondo a me dar. Então, eu pedi a ele pode incluir as funções financeiras no mesmo layout que a HP12C utiliza em seu produto. Ele incluiu. Aí eu fui testar as funções financeiras. Para testar, você clica aqui no contexto dele e aparece essa telinha. Já aparece um X para sair. A primeira coisa que a gente confere numa tela é se tem saída, tá? Porque nós temos que voltar àquele contexto lá.
Bem, então dei o executar e coloquei lá R$ 1.000, isso é o PV, montante. Aí eu coloquei 2%, 2, e coloquei 12 períodos, 12N. Depois disso, para todo mundo que mexer com a calculadora, sabe que é só clicar em FV, Future Value, ou seja, valor futuro. Não deu nada. Aí interrompi e fiz a ele a minha reclamação. Ele orientou como usar. Digite um número para calcular o valor, pressione as seguintes teclas, né, sem digitar número e tal. Aí eu, para não acusá-lo de nada, eu falei, me dê a sequência de teclas para calcular valor futuro de 1.000 FV. A taxa de 2% em 12 períodos. Ele, claro. Aí ele falou, a sequência de teclas é 12N, 2I, 1.000 PV, depois o FV para me fornecer o valor. Quando você dá uma tecla sem nada, ele fornece aquela variável que está faltando. E explicou e resultado esperado. Avisei ele, digitei na hora que você orientou, mas não apresentou o FV. Aí ele falou, entendi, vamos revisar e resolver isso. A sua calculadora web está configurada para funcionar de forma semelhante à HP12C, mas não idêntica ainda no comportamento interno. No código atual, as teclas tais só armazenam ou calculam, mas o cálculo só ocorre quando você pressiona uma das teclas sem nenhum número digitado. Aí ele, como usar corretamente nessa versão? Defina os dados, agora calcule, sem digitar nada antes. Resultado esperado, tal. Se quiser que imite exatamente manipulação de pilha, posso atualizar o código para isso também, incluindo o uso de F, G e funções combinadas. Então, eu tenho que pedir para ele que me faça a melhoria do... Aí ele falou, obrigado. Eu falei, fiz isso, mas não deu valor nenhum. Aí ele falou, obrigado pelo retorno. Agora que está claro que há um problema real no código. A loja das funções financeiras está presente, mas não está funcionando como esperado. Porque o trecho que deveria calcular o FV não está recebendo corretamente os valores de NI e IPV do registrador. Vou corrigir. Aí fala as correções que vai aplicar. Aí fala, deseja que eu implemente isso agora? Cálculo correto, exibição automática. Aí eu vou avisar ele para também fazer o que está aqui, que é o PMT também. Então eu falo, sim, mas não esqueça que PMT também deve dar o resultado correto. Pimba! Aí ele está gerando outro código para mim. Eu vou salvar com versão 3 e vamos executar. Agora aqui tem que lembrar de colocar ISO 8859-1. Senão ficam uns caracteres esquisitos. Eu anotei aqui os números que ele deu para tentar como exemplo agora com essa nova listagem. Então, fui lá, 12N, número de prestações. Taxa, 2I, é o símbolo de taxa. 1.000, que é montante. PV, aí ele fala, pressione a tecla que você deseja o valor. FV, não me deu novamente. Então, eu vou dar o X. Vou falar com ele novamente, ó, e há um erro. Ele está oferecendo novas coisas, mas ainda não acertou. Aí eu vou falar com ele, ó, continua sem funcionar as funções financeiras. Corrija. Estou falando com ele. Aliás, é uma reclamação corrente de todo mundo que ele não faz os códigos certos na base de você fazer um pedido completo, não. É coisa dele. Ele não consegue manipular inteiramente. Peça ao chat GPT para editar. Será que ele está querendo que eu faça? Vamos voltar e ver o que ele está falando. Ele deu aqui, corrija. Não sei se ele alterou. Vou pegar esse código, colocar em outra versão, A4. Estão vendo? Ó, File New, vou salvar, quarta versão. E parece que eu vou ter que olhar na mão, pelo que eu estou vendo. Né? Vamos de novo. Tá? Vamos ver se ele fez alguma modificação. 1.000 PV, 12 período N, taxa de 2%. Vamos ver se ele dá o FV. Agora ele deu.
ele corrigiu. Compreenderam? Eu não sei exatamente que mecanismo que ele usa para corrigir. Não sei se tem um repositório de modelos, vai fazendo, ou se ele tem táticas para fixar, para fazer com que seja mais seguro. Como, por exemplo, quando a gente usa em programas, as variáveis começam a colidir e a gente começa a usar variáveis globais. É errado, mas a gente tem que fazer isso. Eu posso dar uma olhadinha e falar depois lá na lista de JavaScript. Bem, então agora ele diz, corrigido, agora as funções corretamente com base nos valores previamente definidos. Tem o exemplo para a gente tentar, já tem interesse, conferir os resultados esperados e ele se oferece. Posso agora implementar PVI N com variáveis calculáveis também, para que eu aperte a tecla deles e ele calcule. Quero isso. Modo FG, não precisa. E as teclas SL e STO. Aí eu vou falar com ele assim, ó, ainda, falar com ele, pode fazer, mas não implemente os modos F, porque eu não quero que ele faça ainda. Eu quero complicar. O objetivo da aula está atingido. Então, agora ele vai calcular cruzado. Se eu der os outros valores, ele vai me calcular a taxa, ele vai me calcular número de períodos, né? Eu falo, ó, tenho um capital inicial de tanto, a taxa de tanto, quero ter um valor futuro tal, em quantos meses, né, em quantos períodos eu vou atingir isso. Nós ainda tivemos um acidente de percurso, né? Eu já estou com o resultado final e testar, tá? Porque ele bagunçou as teclas, botou as teclas pretas aqui no meio, partiu o teclado numérico. Aí eu tive que falar com ele, ó, você desorganizou o teclado numérico, arrume o layout, por favor. Aí ele falou, teclado numérico reorganizado. Agora segue o layout tradicional HP12C. E ainda fez um esqueminha para nós aqui. Aí falou, a linha superior agora contém, agora está organizado. Me avisou que eu posso digitar e tal. Aí ele me fala, né? Você quer exportar o projeto, quer adicionar novos botões, quer melhorar o visual com fontes, responsividade ou atalhos de teclado? Então eu vou falar com ele para exportar como zip. Vou falar com ele para exportar tudo como zip. Eu já copiei a 4ª versão, mas vou falar com ele. Eu quero com HTML e falar com ele também o JavaScript separado em um .js e os estilos para ficar tudo organizado. Os estilos em .css. Vamos ver se ele faz certinho. Já deve estar acabando minha cota gratuita. Ele está analisando, vai fazer tudo. Olha, eu considero que o trabalho dele ficou muito bom, viu? Muito bom. É isso que a gente precisa numa calculadora financeira, né? Eu não quero o sonho de uma réplica, né? Eu posso até aqui fazer para mim. Mas isso aí é um resultado satisfatório. Mas vocês estão vendo que é preciso a intervenção humana. Eu sou técnico há anos, há 39 anos. Sou analista de sistema, por isso que eu sei como é que tem que pedir e essas coisas todas, e os limites dele que você tem que vir fazendo aos poucos. Então ele fala aqui, ó, o pacote inclui index, style CSS, os nomes normais, script.js, aquilo que a gente sempre usa. Agora ainda pergunta se eu quero adicionar mais coisa. Vou dar mais nada e vou baixar aqui para mim o arquivo zip, colocar no meu diretório organizadinho aqui e pronto. Ele ainda me fala ó, HP12C, calculadora, versão web. Beleza. Bem, eu me considero satisfeito aqui, eu mesmo fiquei satisfeito com o produto dele e vou tentar completar o projeto com outras coisas. Essa própria figura, depois eu vou passar por esse assunto, como ensinar a fazer imagens. Aí que vocês têm que quebrar mais ainda a cabeça, porque vocês vão ver as maluqueiras que ele gera. Então, não percam as próximas aulas de ChatGPT. Nós ainda vamos continuar aqui quebrando pedra por muito tempo.